Boa noite a todos. É uma alegria tê-los conosco nessa noite fria de sexta-feira e uma honra poder participar dessa programação tão bem preparada e tão intensa do mês da advocacia em Santa Catarina. Eu aproveito para agradecer e cumprimentar o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Santa Catarina, Rafael Rohr, que está conosco nesta noite, a presidente da CAASC, Cláudia Prudêncio, que também está conosco por aqui esta noite, e a ESA, em nome do Pedro Miranda, além de toda a equipe de bastidor que torna possível a realização desses eventos. Hoje comigo, nesse painel, estão 3 advogados dedicados ao ensino jurídico e ao exame de ordem, os 2 assuntos que trataremos nessa noite. Nós vamos permitir que cada um dos nossos convidados faça uso da palavra por 15 minutos e depois nós abriremos aos debates e respostas que venham a surgir aqui no nosso chat. Na condição de coordenadora e mediadora desse painel, me compete apresentar brevemente os nossos convidados. A primeira palestrante será a doutora Niladir Butzki, mestre em Ciência Jurídica, professora universitária, sócia do escritório Butzki Claudino Advogados Associados, conselheira suplente da Seccional de Santa Catarina, membro da Comissão Nacional do Direito à Educação e membro convidada da Comissão OAB Vai Escola da Subseção Rio do Sul. Nossa segunda palestrante, professora doutora Helena Pizzica, mestre e doutora em Ciência Jurídica, conselheira da OAB Santa Catarina, membro da Comissão Nacional de Educação Jurídica do Conselho Federal da OAB, secretária adjunta da Comissão Estadual de Educação Jurídica da OAB Santa Catarina, coordenadora do curso de Direito da Univale, campus Cobrasol São José, coordenadora na pós-graduação Lato Sensu, da Escola do Ministério Público de Santa Catarina, convidada também para lecionar na Escola do Ministério Público de Santa Catarina, na Escola Superior da Magistratura e na Escola da Magistratura Federal de Santa Catarina, além de participar como avaliadora dos cursos e instituições de ensino superior aí pelo nosso Brasil. E nosso terceiro convidado, que nos honra com a sua presença vinda lá de Manaus, é José Alberto Simonetti, presidente da Coordenação Nacional do Exame de Ordem Unificado, diretor secretário-geral do Conselho Federal da OAB, um vasto currículo e intensa participação na OAB Federal desde 2003, contribuindo nas mais diversas áreas da ordem em âmbito nacional. Então, feitas as breves apresentações e agradecendo a participação de todos, eu imediatamente passo a palavra à professora Niladir, que vai ser a nossa primeira palestrante da noite. Boa noite a todos, especialmente ao Dr. Rafael Rohr, que nos honra muito com a sua presença. É estranho a gente falar em presença sem presença, né? Olha como a gente tem que se adequar aos novos tempos, mas a gente sente essa presença virtual das pessoas. A doutora Cláudia Prudêncio, nossa amada e querida amiga, doutora Tatiana, minha colega da Câmara, né, da CAF, da Câmara de Assuntos Jurídicos da CAF, a doutora Helena, que nós tivemos presentes nos cursos, na avaliação dos cursos de Direito da Unidade, e também o doutor Simonetti, que muito nos honra com a sua presença nesse momento tão importante para a gente, né, de um tema tão relevante. Enfim, a todos que nos assistem de uma maneira especial, né, na noite de sexta-feira, né, é bastante desafiador, sexta-feira é quase aquele professor da aula de sexta-feira depois do intervalo, né, que tem que fazer aquele milagre de conseguir fazer com que seus alunos, ou presencial ou de forma remota, fiquem com ele mais um pouquinho. Então, esse é o nosso grande desafio. Bom, eu inicio essa fala a partir do desafio da educação jurídica, que ela acaba necessariamente desaguando no exame de ordem, né, depois que os meus colegas irão abordar. Mas me cabe aqui algumas reflexões sobre esse momento que a gente vive da educação jurídica. E a gente fala muito na crise da educação jurídica, e aí eu venho numa fala que muito me marca, do doutor Horácio, que já presidiu a nossa Comissão Estadual de Educação Jurídica da Seccional de Santa Catarina, na gestão passada. Ele dizia, mas quando que a educação jurídica não esteve em crise? Né? Desde que a gente estuda, desde os áreas de estudantes até hoje, nós sempre estivemos numa eterna crise, enfim, e a gente vai avançando nesse mundo complexo. Bom, a gente tem novas diretrizes, né, que elas terão que ser implantadas. Quem está vivenciando esse mundo acadêmico sabe que os entrantes, a partir de 19 de dezembro de 2020,
nós não temos entrantes nessa data, então esses entrantes necessariamente serão nesse seletivo para entrada em 2021, já terão que ter um novo desenho, uma nova arquitetura da sua matriz ou do seu projeto pedagógico de curso, o que necessariamente, doutor Simonetti, doutora Helena, doutora Tatiana, eles implicam nessa correlação com o exame de ordem. Então, o que hoje, né, a partir dessa discussão, e aí também uma outra reflexão, eu até vi que tem um pedido da ABED para que as diretrizes curriculares não sejam implantadas agora, justamente em função disso, dessa pandemia, onde não há um espaço de discussão e de reflexão nas instituições de ensino, junto com seus núcleos docentes, junto com seus discentes e docentes, para que eles possam avançar nessa nova arquitetura dos seus cursos. Então, essa é uma grande reflexão. Existe esse pedido da ABED, junto ao MEC, CNE, para que ele não seja implantado, que esse é o grande desafio, que também a gente vai falar um pouquinho adiante. Mas, até esse momento, ela efetivamente vige. E aí, eu acho que justifica a gente abordar alguns aspectos nessa nova diretriz curricular nacional dos cursos jurídicos no Brasil. Diga-se de passagem, de bacharéis em direito, né, que é o título que todos os nossos alunos recebem quando colam o seu respectivo grau. E a discutir sobre isso, né, sobre essa reflexão das novas diretrizes, de tantas coisas que a gente poderia escolher, mas eu penso que as que estão mais imbricadas com o nosso tema, sem sombra de dúvida, eu penso que a curricularização da extensão, que é um aspecto bastante interessante, ou seja, agora você passa a ter essa extensão que não se dá efetivamente através dos núcleos de prática, não é essa prática que a gente já está acostumado, enfim, né, que é a prática mesmo, mas é aquela questão da extensão na sua mais profunda reflexão, que é aquilo, você aprende, aí você pesquisa, você vai para a comunidade, você retorna e você faz o ciclo do aprendizado. E qual a importância efetiva dessa curricularização da extensão em tudo que a gente está falando? Porque o nosso acadêmico, e talvez esse seja o grande problema quando ele vai buscar um outro espaço, uma outra carreira jurídica, a gente tem que ter esse retorno enquanto instituição, todos nós, que por mais que a gente tente avançar, a gente ainda pensa caixinha, e a gente leva, e o acadêmico igual, ele pensa caixinha, e aí ele se depara com um questionamento onde não é mais a caixa, né? E a gente vê isso claramente no exame de ordem e de outras carreiras jurídicas, onde se pede um conhecimento amplo, né? Onde para solucionar um problema, você tem que trazer o conhecimento de vários segmentos do direito, e não a prova de direito civil, por exemplo. A prova de direito civil abarca uma série de outros conhecimentos. A gente percebe isso claramente. E é isso que as novas diretrizes tentam trazer para a curricularização da extensão, aonde ele consiga resolver, como a gente percebe claramente, quem está nas instituições, as metodologias ativas no curso de medicina. Ou seja, ele não adianta ele entender de A, de B ou de C, né? Ele tem que entender do ser humano, para entender do ser humano com febre. E o que leva a ter febre? E a mesma coisa que acaba acontecendo conosco no direito, quando a gente fala das garantias mais elementares do ser humano, e a partir desse momento que a gente passa a ter dificuldade, porque o nosso aluno não consegue pensar, porque por mais que a gente tenha avançado, e a gente possa chamar de unidade curricular, né, doutora Helena? Podemos chamar de outros nomes, mas ainda na cabeça do nosso aluno ele chama de disciplina. E ele quer uma disciplina penal, civil, e aí por diante. Então, aí ele acaba já desaguando na dificuldade dele lá na frente, na sequência das carreiras jurídicas. Então, por que entende-se que a extensão vai avançar? Porque ela traz o olhar dele a partir de um caso concreto, e ele tem que ir para a comunidade, ele tem que resolver, aí que seja as formas que forem resolvidas, cada IES vai ter a liberdade de traçar a sua arquitetura curricular.
de como ele vai resolver isso, né? Então, ele vai ter que trabalhar neste coletivo, ele vai ter que trazer esse conjunto de informações, discutir coletivamente com os demais professores de outras unidades curriculares uma solução, que eu acho onde a gente consegue trazer uma concretude para o direito, para a aplicação do direito efetivamente. E o que chama atenção também nessas diretrizes é o TC, que era optativo, ele passa a ser obrigatório. E aí, além de passar a ser obrigatório, que é bastante relevante, ele ainda traz um outro dado bastante significativo, que ele pode ser feito, ele não precisa mais ser feito individualmente, porque a ideia, de novo, é a interdisciplinariedade, multidisciplinariedade, o termo que a gente queira usar, ou seja, que os TCs dos cursos de direito possam ser cases, efetivamente, podem ser casos concretos que esse aluno, esse grupo de alunos, de 2 ou 3, enfim, ou de 1, aí vai depender novamente da arquitetura curricular, como que ele vai atuar dentro disso. Mas, novamente, é uma oportunidade que as instituições têm de se aproximar mais da formação desse acadêmico, que ele tenha esse acadêmico melhor preparado para as suas futuras carreiras jurídicas. Porque, novamente, pensar, eu acho, não achismo, mas quase, da observação, né, do cotidiano, que esse aluno quer ser reducionista. Ele quer livros? Não, ele quer um resumo do resumo, ele quer o slide, e talvez algumas pessoas contribuam para que ele pense que o direito é isso mesmo, mas o direito não é isso, gente. O direito é uma ciência extremamente complexa. E para a complexidade desse direito, você também tem que ter um raciocínio mais complexo. Senão você é aquele velho, assim, um resumo, um manual, aí aquela velha pergunta, né? A gente comparando, porque hoje a medicina também tão em voga, você faria uma cirurgia de cérebro com uma pessoa que estudou no manual, no resumo, na sinopse? Não. Né? Você passa por um crivo muito grande. Então, a mesma coisa é com o direito. Talvez a tentativa de se aproximar do aluno, do alunado, fez com que nós fôssemos muito reducionistas, e esse reducionismo não é interessante. Ele não vai levar a um acadêmico extremamente bem formado que dê conta das demandas. E quando eu estou dizendo conta das demandas, eu não estou falando única e exclusivamente das demandas do dia a dia, mas aquela demanda efetiva do exercício da cidadania, dessa complexidade. Porque essa formação dele, as novas diretrizes é um avanço nessa formação, para que ele tenha preenchido esses espaços que hoje talvez estejam lacunosos, ele traz para o acadêmico dificuldades, né? Então, bastante relevante, o direito ele não é informativo. Às vezes você pensa que ele vai ser informado de coisas. Não, o direito não é informativo. De novo, ele é extremamente complexo. E isso faz com que esse pensamento reducionista, que ele tenha o profissional fica prejudicado. E mais do que o profissional que fique prejudicado, o próprio exercício da cidadania também fica completamente prejudicado ao você ter no mercado, né? E aí eu estou falando, de novo, em todas as carreiras jurídicas, porque quando a gente fala de educação jurídica, você fala, né, de todo essa complexidade de formações e de profissões que derivam do bacharel em direito. Esse prejuízo acaba acontecendo. E a gente percebe isso nitidamente, não só no exame de ordem, mas em outras carreiras, que às vezes você não preenche vaga. Às vezes tem X vagas para uma magistratura, para o Ministério Público, e você não preenche, porque eles não passam pelo crivo da seleção. Porque as perguntas, enfim, toda a complexidade não dá conta de atender. Então, acho que essa é a reflexão que nós temos que fazer no nosso cotidiano, certo? Todos nós, todos, sem sombra de dúvida, este profissional
que está sendo colocado no mercado, esse bacharel em direito que vai para o mercado, para a escolha de suas profissões, ele realmente precisa estar mais multifacetado, né? Ele precisa realmente dessa transdisciplinariedade, precisa desse aprendizado holístico, ele precisa compreender, né, que ele não é simplesmente, né, cumprir aquela matriz curricular, aquelas caixinhas, mas ele precisa compreender o que está colocado em cada uma delas. Então, esse é o grande desafio. Ele traz fortemente, né, nas diretrizes curriculares, e ele tem o direito tem toda essa dinâmica social, então por isso que a gente tem que realmente refletir sobre a educação jurídica, por isso que nós temos tantos crivos, né? Você tem o próprio crivo do MEC na regulação, na avaliação, né, doutora Helena, que faz isso com tanta maestria, nós temos isso no exame de ordem, e a gente tem isso quando você faz um concurso, né, por uma carreira pública, você passa por este crivo de quem é esse profissional que está formado. Então, esse realmente, eu acho, é o desafio da educação jurídica, formar para o que a gente, às vezes, nem tem muita certeza, a gente vive hoje, né? Eu até estava, o professor Lênio, numa das falas dele, como sempre, bastante cutucador, né, diria ele, e ele diz o seguinte, né, que o paciente zero da pandemia, né, que ele chama de corona iuris, está nas nossas instituições, né, quando a gente não faz essa boa formação, quando a gente traz talvez um direito reducionista, quando o direito não é reducionista, quando ele é amplo, é uma ciência social e que exige, sem sombra de dúvida, muito, muito preparo dos nossos bacharéis e das nossas escolas. É isso, eu passo agora, então devolvo para a nossa mediadora para que a gente possa avançar. Muito obrigada, cumpriu a risca os seus 15 minutos, ainda deixou uma folguinha ali. Então, eu passo a palavra agora para a Helena e depois a gente aborda todos os tópicos aqui falados num conjunto, só um bate-papo entre nós aqui com quem quiser participar pelo chat, tá bom? Boa noite, doutora Tatiana, doutora Niladir, doutor Simonetti, ao nosso querido e onipresente Rafael Orne e a todos que prestigiam-nos essa noite. Que honra e que responsabilidade tratar desse tema, porque são indissociáveis. Você não tem como tratar de exame de ordem sem deliberar acerca da qualidade dos cursos de direito no Brasil. E esse não é um raciocínio que a gente possa fazer numa forma simplista, ou aprova ou reprova. Não temos como nós não temos só essas duas dimensões. A questão ela é muito complexa, porque ela parte de um fundamento constitucional, firmado no artigo 106 da Constituição, especialmente o inciso 7º, que preconiza a garantia de um padrão de qualidade como um dos 8 princípios basilares do ensino. É essencial a identificação do que se tem como um espectro de qualidade, principalmente em relação aos cursos de direito. É uma espécie de hegemonia conquistada com modelos de avaliação de forma estandartizada. Nós ainda lecionamos para jovens ocidentais do século XIV. Nós ainda temos aulas dialogadas, expositivas, buscando que esse sujeito aproveite tudo que foi transmitido e que se saia bem em indicadores padronizados que a mídia propaga como sendo uma garantia de qualidade. Não é o fato de você passar ou não passar em determinadas provas e concursos que atestará uma qualidade do curso. Ela pode atestar a tua qualidade como estudante, a tua qualidade como um profissional focado, o teu planejamento de carreira, o que você fez durante todos aqueles anos que você estava estudando. Mas nós temos, e a OAB tem, uma responsabilidade inafastável de verificar a qualidade desses cursos. Quando a gente faz essa verificação, e para isso nós temos Comissão Nacional de Educação Jurídica, a Comissão Estadual de Educação Jurídica, nós temos todas as comissões das subseções. Nesse estádio, nós temos diversas subseções engajadas com qualidade de ensino.
Então, isso tudo é o nosso papel. Nós estamos, na verdade, buscando elementos, e a gente chama isso de insumos, mas buscando os insumos que consigam mensurar contemporaneamente uma qualidade daquilo que está sendo colocado à disposição dos estudantes. Acontece que nós temos vários contrapontos. Entre os contrapontos existe uma gestão de resultados, em que mesmo com uma gestão que aparentemente esteja focada em uma qualidade, o que essa gestão quer é uma otimização de recursos, é você ter o menor volume envolvido com o maior resultado possível. E é nessa conta em que se prioriza muitas vezes as ferramentas de gestão em detrimento daquilo que a doutora Niladir falou agora, que é a qualidade, que é a transdisciplinariedade, que é o foco no resultado de aprendizado, porque nós temos nessa questão, nós formamos seres humanos, e nós formamos seres humanos complexos que atuarão numa sociedade que mantém uma malha muito sensível. E essa malha sensível, ela acaba sendo muito identificada por alguns que falam mais do que os outros. Então, às vezes, nem é a condução, nem é o que se espera, mas é aquilo do que berra mais. E, às vezes, quem berra mais tem muito mais dinheiro envolvido, tem muito outros fatores que estão envolvidos. Mas em relação à qualidade, então, voltando, nós temos um paradoxo que é uma análise, nós vamos fazer uma análise analógica das coisas para questões que são digitais. Então, nessa análise analógica, humana, lenta, que requer uma burocracia que faz com que nós tenhamos, e depois vou falar da Comissão Nacional de Educação Jurídica, em que nós temos todo o zelo e cuidado no recebimento dos protocolos, no recebimento dos processos, mas com o exíguo tempo que nos é dado para essas análises e para devolução para o Ministério da Educação. Então, são análises, são questões que são ainda analógicas, quando elas podiam ter a malha ser muito mais efetiva em relação àquilo que se propõe. A OAB, muitas vezes, ela mantém um papel, e é um papel que nos gratifica, que é o levantar a voz contra a correnteza, sabe? É muito fácil se manter na correnteza, mas se é fácil se manter na correnteza, não é para advogados, porque nós estamos sempre levantando a voz, nós estamos sempre trazendo o ponto que é essencial. Então, esse é o nosso desafio. E claro que quando se fala em qualidade, e quantas vezes a gente já fez avaliação de curso, a própria doutora Niladir já falou, nessas avaliações pelo MEC, pelo MECNEP, pela Conselho Estadual de Educação, quantas vezes nós fizemos avaliações em instituições de ensino superior e que essas instituições, com base num relatório que é preenchido e com base nos dados do ENAD, com base no CPC, no conceito de curso, com base no censo e tudo mais, eles têm um conceito final. E, aparentemente, esse conceito final seria uma métrica de que tudo está bem ou tudo está mal. E aí eu retomo a minha fala de início. Não existe o totalmente certo e o totalmente errado. O próprio Tribunal de Contas da União já pegou essa métrica que é utilizada pelo MECNEP e já desconstruiu os itens de métrica, dizendo, olha, há falhas, não é possível você comparar um item com outro item. Nós estamos comparando instituições que têm pós-graduação, estrito sensu, com instituições que, por vocação, não têm o estrito sensu. Estamos comparando o que não se deve, por questão de justiça, ser comparável. E, no tanto, e em outro ponto, o próprio tribunal alerta as omissões. Então, é uma situação muito delicada em relação à aferição. Os nossos insumos de aferição, eu não vou entrar aqui nos detalhes, mas eles são
frágeis. Quando colocados em xeque, eles têm uma fragilidade aparente, exteriorizada. E, por outro lado, se nós temos a questão da aferição, nós temos, por outro lado, a questão da efetivação. Aí sim, quando entra a efetivação, entra o papel da OAB. Entra esse remar que nós temos contra a correnteza de ter uma Comissão Nacional de Educação Jurídica verificando a qualidade e termos o exame de ordem também verificando outros critérios, mas que também verifica. O que nós temos é o seguinte, se o artigo 209 da Constituição diz o seguinte, o ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições: cumprimento das normas gerais de educação nacional, autorização e avaliação de qualidade pelo poder público. Com base no previsto no nosso Estatuto da OAB, no artigo 54, inciso 15, a competência do Conselho Federal, ela é para opinar sobre os pedidos de autorização, ampliação de vagas, reconhecimento e renovação de reconhecimento de curso de direito. Ora, a comissão, ela faz um trabalho criterioso, a gente trabalha de forma muito minuciosa. O professor Marisvaldo Cortez, ele tem uma experiência incrível, ele tem toda a legislação que trata da educação jurídica atualizada e na ponta da língua, então ele não deixa a ponta solta na análise, às vezes um membro ou outro, por novato que seja, diz, não, mas e se? Não, e se não? Nós temos critérios objetivos, então atenha-se a esses critérios objetivos que não vai ter o e se. Você não precisa fazer devagar enquanto você está analisando a abertura de novas vagas ou ampliação de vagas. E um dos critérios que mais a comissão se atém na análise é em relação à necessidade social. A necessidade social, ela até tem critérios objetivos, que é a população do município com um cálculo de 100 vagas anuais para cada 100 mil habitantes, a existência de outros cursos de graduação naquele município na qual está sendo solicitada a abertura de vagas ou ampliação, órgãos ou instituições, entidades que possam absorver os estagiários. Nós temos qualificação de corpo docente, qualidade de organização didático-pedagógica, infraestrutura e tudo mais. Mas existe uma percepção de necessidade social que ela costura todos esses itens. Essa necessidade social, ela vem associada a uma qualidade. O que você vai colocar à disposição daquele acadêmico? Daquele sujeito que depois vai ter que fazer o exame de ordem. Porque se você tem um corpo docente formado todo por doutores e que todos esses doutores, eles moram a 480 quilômetros de distância daquele município onde se pretende abrir o curso, existe a titulação? Sim. Existe aquele critério numérico de 100 vagas para 100 mil habitantes? Sim. Existem as instalações físicas? Sim, mas existe o corpo docente morando com a residência a 480 quilômetros de distância. E que depois esse sujeito que estudou durante 5 anos, ele que investiu tempo e recursos, ele vai esbarrar no primeiro momento, que é o exame de ordem. Mas ele vai esbarrar por quê? Porque nós também estivemos ali atrás e não vimos? Não. Esse nosso papel, não. Nós vemos e os nossos pareceres, eles são pareceres contundentes, são pareceres explícitos. Por quê? Porque se autorizam vagas e se esses cursos, mesmo com o parecer contrário da OAB, são efetivados por qualquer outro motivo, não tem a nossa conivência. Nós não estamos coniventes com isso. Por isso que eu disse, muitas vezes nós estamos no meio da correnteza com uma bandeira contra a correnteza e levando chumbo. Não pensa que é fácil.
mas a gente não pode se omitir, afinal, se for para omitir, não seremos advogados. Então, o que nós temos, claro, a Comissão Nacional de Educação Jurídica, ela tem um papel que parece-me que eu falei só da ampliação de vagas e da abertura de vagas, mas nós temos, e acho que o doutor Simonetti sabe disso, nós temos recebido várias denúncias graves, e que os estudantes, até por esse momento digital que todos estamos vivendo na pandemia, nós ultrapassamos barreiras físicas de distância. Então, em todos os recantos desse país, as pessoas estão conectadas, os estudantes estão conectados e descobriram, ou pelo menos identificaram na Comissão Nacional e nas comissões estaduais, uma porta. Por quê? Porque enquanto você é acadêmico, você tem o dever de chamar atenção para aquilo que não estiver correto, aquilo que vai te prejudicar no futuro, para que a gente possa, ainda durante o teu processo de aprendizado, a OAB se manifestar, a gente ir atrás e verificar o que a gente pode fazer com as denúncias que a gente tem recebido. Então, essa busca pela qualidade, ela é essencial e vista. Eu acho que muito mais importante do que uma universidade propagar os resultados de um ENAD, ela deveria propagar são os resultados nos exames de ordem e aquilo que ela tem conseguido com os seus estudantes. Acho que esse é um dos diferenciais. Querida Tatiana, acho que cumpri ali o meu tempo. Muito obrigada. As meninas estão muito comportadas, todo mundo no seu tempo. Aí. Agora vamos ver se o Beto vai cumprir também o tempo dele. Já passa a palavra, então. Já levou um aviso, né, Beto? Vai ter que cumprir os seus 15 minutos agora, para depois, então, a gente poder fazer uma conversa entre nós sobre esses temas tão importantes que estão sendo trazidos, tá bom? Vamos lá, a palavra é sua. Por mim, eu cederia o meu tempo para que as duas continuassem falando, viu? Encantado aqui com a fala de ambas e realmente muito contribuíram e esclareceram muitos temas que são muito caros, notadamente ao que se refere ao ensino jurídico. Mas cumprimento, uma boa noite a todos e a todos que nos assistem, né, o meu respeito e minha gratidão. Como você falou, Tatiana, uma sexta-feira desafiadora para que nós possamos reunir. E aí eu recebo a informação que nós já temos aí mais de 300 web espectadores prestigiando o nosso evento, né? Mas cumprimento meu queridíssimo amigo e irmão, Rafael Orne, que temos uma estrada e uma vida na OAB, pelo menos, com certeza, há mais de uma década caminhando juntos. O Rafael é um amigo, parceiro e irmão que a vida e a família OAB me concederam. E com muita felicidade posso aqui registrar que é um grande amigo que eu tenho no outro extremo do país, né? Eu estou aqui no Amazonas, no norte, vocês em Santa Catarina, portanto, a OAB tem essas alegrias, nos proporciona essa alegria. A você, Tatiana, muito obrigado, agradeço imensamente a gentileza, a coordenação, a sua mediação nesta noite, você que tem feito um trabalho talvez sem precedentes, sem aqui nenhum demérito a quem lhe precedeu à frente da Comissão de Estágio e Exame de Ordem do Estado de Santa Catarina, a professora Niladir Butzki, a professora Helena, meu respeito, minha admiração, desde logo registrada, porque realmente dissecaram o assunto que se propuseram a falar. E trouxeram, sim, não só a quem nos assiste, mas trouxeram a mim também muitos esclarecimentos. A doutora Cláudia Prudêncio, também, que está aqui conosco, prestigiando, faço o registro também de meus cumprimentos. Inicialmente, eu gostaria de esclarecer, porque é um fator que gera muita aflição nos candidatos, naqueles que se propõem a fazer a prova de exame de ordem, há um dos pontos tocados aqui, muito bem tocados e lembrados pela professora Niladir, e ela fala sobre a flexibilização da grade curricular e a sua aplicação no exame de ordem. E aí, isso é uma preocupação que aflige quase 100% daqueles que se propõem a fazer o exame de ordem. Então, o que eu quero dizer, desde logo, para que não gere absolutamente nenhum ruído, a OAB está atenta, a Coordenação Nacional está atenta a esta flexibilização
diante deste desenho que foi traçado aqui pela professora Niladir. No entanto, a aplicabilidade desta alteração não tem previsão ainda nos próximos exames de ordem. Então, isso nós vamos começar a conversar a médio e longo prazo, com avisos com muita antecedência, para que ninguém seja pego de surpresa ou que alguém possa vir a se jactar como prejudicado por conta dessa alteração. Portanto, a ordem não pensa ainda, muito embora já esteja atenta, vigilante, tem essa preocupação e fará com que isso venha a incrementar o exame de ordem no momento apropriado. E este momento apropriado é um momento que estamos muito distantes. Passando agora, rapidamente, a tentar fazer uma abordagem dentro da linha que as duas colegas que me antecederam fizeram, sobretudo aqui traçado pela colega Helena Pizzica. É assim, né, a pronúncia? Acertei. A senhora não vai ficar chateada comigo, não, né? Então, vamos esclarecer o que temos hoje de cursos jurídicos no Brasil e os reflexos disso nessa baixíssima aprovação do exame de ordem. E aí, aqueles que nos assistem talvez saiam daqui convencidos que a culpa não é da OAB, não é do Conselho Federal, não é da Coordenação Nacional do Exame de Ordem e muito menos do Instituto do Exame de Ordem, como muitos querem atribuir. Nós temos hoje no Brasil 1.786 cursos vigentes, com 336.328 vagas anuais. Isso quer dizer que nós temos 900 mil acadêmicos de direito no Brasil. Agora, estão sentados em algum lugar virtualmente, assistindo aulas, talvez. Então, nós temos 900 mil, aproximadamente 900 mil acadêmicos de direito. E olha que dado alarmante. Só durante a pandemia, entre fevereiro e junho, 50 novos cursos de direito foram aprovados no Brasil, gerando no mercado mais 6.775 vagas. Né? E outro fator que muito nos assusta, e as senhoras que se dedicam à docência, todos aqueles professores que têm responsabilidade no servir da docência, nós temos 247 pedidos de cursos a serem aprovados via EAD. Isso traz uma preocupação, porque é de uma temeridade na qualidade da formação. Né? Eu já vejo que eu tenho a concordância da doutora Helena, eu já fico muito tranquilo, porque é mais um, e tenho certeza que a doutora Niladir e a Tatiana também concordam comigo. Pois vejam bem, como é que se pode formar bons bacharéis à distância? Né? Há uma permissividade na lei, através de uma portaria editada pelo MEC, de que até 40% da carga horária desses cursos possam ser ministradas via EAD. Até aí não há absolutamente nenhuma relutância da ordem. Tem matérias, disciplinas que podem ser tranquilamente ter os seus conteúdos transmitidos via essas plataformas digitais que hoje unem o mundo. Mas como é que vão me convencer e vão convencer a qualquer um dos senhores, das senhoras e dos senhores professores e professoras brasileiros de que a prática forense pode ser feita via EAD? É claro que o mundo está em evolução, nós temos que acompanhar a vanguarda das mudanças nesse novo normal e que as audiências, sustentações orais, os parlatórios em muitos presídios têm sido feito via plataformas digitais, mas o mundo tende a voltar ao normal. Né? Nesse momento que nós temos que compreender a acepção do novo normal, é até compreensível que nós suspendamos essas disciplinas, né? Mas não há possibilidade de um advogado se formar sem o contato humano. Não há possibilidade de um advogado não estar em uma audiência presencial para sentir a emoção de um pai, de uma mãe que luta, por exemplo, pela guarda de um filho, de um ente familiar que luta pela concessão de um benefício, de um plano de saúde para salvar um pai ou uma mãe que está na UTI e não tem condições de arcar com as despesas hospitalares. Essa vibração humana que permeia toda a carreira da advocacia jamais poderá ser percebida ou absorvida através dos métodos de EAD. Então, isso sim será, a partir de agora não, desde algum tempo, é uma grande preocupação da OAB.
para que os cursos de direito no Brasil não possam ser ministrados via digital. Por essas considerações que faço aqui de forma muito breve. Mas a essência e o sentimento de que isso gerará uma má formação é a linha que eu acabo de concatenar. Vamos passar agora para a pauta do exame de ordem. Essa é uma pauta extremamente espinhosa, né? Todos vocês que lecionam, todos aqueles que se dedicam, sabem o quanta aflição gera nos examinandos ou nos bacharéis o terror que foi pintado na atmosfera do exame de ordem. O exame de ordem está afastado de qualquer terror. O exame de ordem ele vem para minimamente aferir a qualidade daquele bacharel que pretende advogar. O exame de ordem ele não foi feito para perseguir, o exame de ordem não é algoz de bacharel de direito, muito pelo contrário. E aí se ouve muito falar no nível de dificuldade do exame de ordem. Olha, você que se dedica 5 anos a sentar num banco da academia, né, não é possível que você não absorva conhecimento suficiente para ser aprovado no exame de ordem. Uma prova que contém 80 questões na primeira fase, e a segunda fase ela é confeccionada dentro daquilo que se vai exigir minimamente de um advogado. Né? Então, é inconcebível quem se dedica ao exame de ordem, é inconcebível para mim, é inconcebível para a Tatiana, tenho certeza, ver o exame de ordem sendo atacado como algoz daqueles bacharéis que pretendem ingressar pelo portal da advocacia. Né? E aí eu volto e revisito os temas abordados aqui pela doutora Niladir e pela doutora Helena. A má formação jurídica no Brasil. Essa bandeira é uma bandeira permanente da ordem. E a doutora Helena falava e falou com muita tranquilidade, porque falou a verdade e falou sobre algo que ela conhece. Né? Sobre a estrutura de nossa Comissão Nacional de Ensino Jurídico, muito bem presidida pelo doutor Marisvaldo Cortez, que não é Cortez só no nome. É um homem fino, um homem preparado, experimentado, com a vida dedicada à docência e parte da vida dedicada à Ordem dos Advogados do Brasil. O que acontece é que muitos questionam por que a OAB não faz nada, se tanto critica. Não é que nós não façamos nada. E aí eu vou avançar e vou voltar a esse ponto. Os nossos pareceres, eles são confeccionados e aprovados em um colegiado reunindo parte da nata do ensino jurídico no Brasil. Mas, por mais hercúleo que seja o trabalho feito por aquela comissão, por mais dedicação que empenhem os membros daquela comissão, há um fator preponderante, que seria preponderante para qualificar os cursos de direito no Brasil, que nós não temos mais, que é o caráter vinculativo do MEC aos nossos pareceres. O MEC não leva em consideração. O MEC faz a OAB apenas faz da OAB uma entidade de passagem. Os nossos pareceres, por mais bem elaborados e responsáveis que sejam, eles não têm a eles emprestado o caráter vinculativo. Portanto, a OAB é como se a OAB gritasse no vácuo, onde o som não se propaga. Não é verdade? No dia que voltarmos a ser ouvidos pelo MEC, tenho absoluta certeza, e eu posso garantir sobre a honra do meu grau, que os cursos de Direito do Brasil passarão por um avanço, uma evolução na sua melhoria no ensino. Mas nós vamos buscar isso. Eu estive, ano passado, visitando o MEC, enquanto tínhamos lá como o ministro da Educação, ministro Weintraub, rogando, suplicando para que a advocacia tivesse o mesmo tratamento que foi emprestado à medicina, que era a suspensão da concessão de novos cursos por um período de 5 anos. Nosso pedido está no MEC há mais de 1 ano, sem ser sequer analisado. Há uma bandeira que tenho defendido muito, que, a partir deste ano, e foi uma reflexão feita durante o período de pandemia também, que é a necessidade e a importância do estágio obrigatório. Se formam mal,
se as faculdades no Brasil, a grande maioria das faculdades no Brasil, e eu falo isso sem absolutamente o menor pudor, porque o reflexo da má formação dos cursos de direito no Brasil, ele está espelhado na baixíssima aprovação do exame de ordem. Pois vejam as senhoras, vejam os senhores que nos escutam. A cada exame de ordem, a cada edição do exame de ordem, nós temos 130 mil candidatos em média. A prova é aplicada em 169 polos simultaneamente no Brasil. Isso reflete em quase 500 mil candidatos anuais no exame de ordem. E o nível de aprovação desses 500 mil candidatos é de apenas, em média, 17%. A culpa é da OAB? Não. A culpa é da coordenação do exame de ordem? Não. A culpa é porque o exame de ordem foi pintado em um quadro de terror como o Bicho de Sete Cabeças? Não. Isso muitas vezes, ou na maioria das vezes, ela é o reflexo absoluto da má formação jurídica. E aí, os candidatos, muitas vezes, motivados, e eu digo aqui, muitas vezes, essas grandes lutas e bandeiras, como disse aqui figuradamente a doutora Helena, que remam, essas pessoas equivocadas remam contra a correnteza. Que, ao invés de reconhecer que foi mal formado, e muitas vezes a má formação, ela também não é responsabilidade do aluno. Nós temos permeados no Brasil quase 2.000 cursos de direito. A doutora Helena muito bem aqui também traçou o que é identificado quando uma entidade de ensino superior tenta registrar um curso de direito no Brasil, ela pega a empréstimos de quadro de docentes de municípios que estão a mais de 500 quilômetros de distância onde é o curso. As instituições de ensino superior, elas pegam emprestados o acervo da biblioteca de outras universidades para ter seu curso aprovado. Como é que a ordem pode anuir com isso? A ordem tem uma história de 90 anos neste país de defender a democracia, o Estado Democrático de Direito, defender o que é certo, as boas causas da sociedade civil. Como é que a OAB pode opinar pela concessão de aprovação de um curso como esse? Não. O papel da OAB é esse mesmo. O papel da OAB é identificar exatamente aonde estão as grandes falhas. E a outra grande luta da OAB, eu sei que eu tenho 1 minuto aqui, doutora Tatiana, já fui advertido, mas a outra grande bandeira da OAB, e nós vamos fazer sim uma campanha para isso, estamos já trabalhando no modelo e no formato da campanha, que é o fomento do estágio obrigatório, supervisionado pela OAB. Porque só assim a OAB poderá interceder neste grande processo, nesse ciclo de formação. E tão logo nós tenhamos isso desenhado, nós implementaremos. Eu teria aqui alguns outros temas, mas eu sei que o tempo é raro, eu posso deixar para nós abordarmos durante o prazo que teremos para o debate, certo? Como, por exemplo, eu sei que o que está mais afligindo, eu deixei para o final, porque é um tema mais instigante, que é os adiamentos que vêm ocorrendo quanto ao exame de ordem. Mas eu encerro aqui, espero ter, pelo menos nessa primeira fase do nosso encontro, ter cumprido a contento o convite que me foi feito generosamente pelo meu amigo Rafael, pela minha amiga Tatiana, e fico aqui à disposição para que nós possamos seguir no debate. Muito obrigado. Muito obrigada, Beto. Muito fácil conduzir esse painel com gente tão pontual, tão cumpridora do seu tempo aí, mas a ideia era essa mesma, era a gente ter uma exposição breve de cada um de vocês e agora uma folga aí para a gente poder debater e conversar sobre alguns assuntos. Inclusive, Beto, certamente essa questão de adiamentos da prova e perguntas mais que se tem, e eu sou portadora, inclusive, de uma conversa muito franca, muito cordata da Comissão dos Acadêmicos da OAB de Santa Catarina, presidida pela Isadora, que eu já agradeço aqui, deve estar conosco também. Nós tivemos 1 hora e tanto de conversa tempos atrás, e a comissão, de forma muito respeitosa, nos trouxe as angústias, as ansiedades, sugestões e questionamentos, e se propôs ao debate, à reflexão conjunta, que eu acho que é o grande canal de busca de solução e correção de rumos que eventualmente não estejam adequados, né?
Eu vou começar, então, provocando uma discussão que eu acho que já vi que tem um posicionamento bem firme do Beto, já vi que a Helena pensou parecido também. Eu tenho algumas talvez, ressalvas com relação a isso, porque tem e vou linkar duas questões. Veio aqui no nosso chat uma das perguntas do José Carvalho de Jesus. Ele pergunta assim: por acaso será mesmo que o exame de ordem corrigirá a má formação jurídica no Brasil? Então, pegando essa pergunta, que eu acho que é muito boa para a gente trabalhar, e a gente mais ou menos já deu um indicativo da resposta aqui, mas a gente pode explorar mais um pouquinho, eu quero linkar com essa pergunta do José a fala também do Beto sobre qualidade do ensino jurídico e modalidade à distância, né? Ou IAD, ou remota, ou virtual. Por quê? Porque eu gostaria que a gente pensasse um pouco o que nós estamos fazendo nessa época de pandemia, né? Que todos nós tivemos que nos readequar em todos os cursos, e inclusive de direito, e nós conseguimos algumas reinvenções e algumas saídas bem interessantes que me parece não prejudicam a qualidade. Então, primeiro, o exame de ordem vai conseguir corrigir a má qualidade do ensino jurídico no país? E a qualidade do ensino jurídico está realmente relacionada a ele ser presencial ou não? Vou provocar o debate e jogo para os nossos painelistas aí, fico agora só ouvindo. Eu estou à disposição para ouvir as colegas. Doutora Niladir, vi que a senhora... Eu vou só fazer uma provocação, doutor Simonetti e queridas, Tatiana e Niladir. Em relação à qualidade e o fato de nós estarmos nesse momento excepcional de pandemia, em que todos os cursos tiveram que optar pelo seu prosseguimento, inclusive os mais resistentes a adentrar as plataformas digitais, eu penso que não reflete a verdade ou a realidade de ensino à distância. Ensino à distância é outra coisa, a metodologia é outra. O que nós temos agora é um sobreesforço docente e institucional, fazendo com que a mesma fala e qualidade de fala que se tinha em sala de aula seja transmitida pela internet para que todos tenham acesso em segurança. Como todas as instituições foram pegas de surpresa, todas repassaram, se colocaram como no ensino digital aquilo que tinham no presencial. O ensino à distância é diferente. Ele tem planejamento, ele tem otimização de recursos, ele tem outras metodologias que são utilizadas, não tem essa forma síncrona que todos estão utilizando. Então, o fato de você pegar um recorte histórico que nós vivemos ao longo de 2020 e traduzir esse recorte às pressas para uma verdade que é gerenciada e otimizada por gestores que têm como meta e como objetivo outros traçados que não esse feito às pressas, eu penso que é um pouco apressado e que nós não podemos transplantar essa realidade para aquilo que virá. Então, é outra metodologia, nós não estamos falando de 120 vagas anuais, nós não estamos falando de 200 vagas anuais, nós estamos falando de instituição com 80 mil vagas anuais. 80 mil vagas anuais não é esse recorte, desculpe se às vezes pareço um pouco incisiva em relação às coisas. Não, mas obrigada, a ideia é essa mesmo, a gente trazer posicionamentos e reflexões, né? Nem sempre o caminho é A ou B, ele pode ser um intermediário entre um e outro, e a ideia é provocar essa reflexão. Niladir, por favor, sua opinião sobre o tema. Bem, colegas, também nem lá e nem cá, mas eu acho que de todos os cursos nessa pandemia, o que mais sentiu, sem sombra de dúvida, foi o direito, porque é muito refratário a essa questão. Nem falar de educação à distância, mas de ensino remoto, ou, enfim, outras modalidades que muitos cursos já vêm exercitando há um bom tempo. Até porque as diretrizes, e não as diretrizes do direito, mas as portarias do MEC, permitem, né, como o doutor Simonetti já falou, 40%, Helena também, 40% do curso na modalidade. É claro que isso não se aplica de forma alguma às práticas. Até vou voltar ao gancho, né, das diretrizes, das novas diretrizes, elas vêm
muito fortemente na valorização das práticas. E, de novo, essa prática com uma visão mais ampla do direito. Então, essa questão, não as audiências simuladas, enfim, que isso também é relevante, mas efetivamente, porque o nome diz práticas jurídicas, né? E é nessa amplitude que a gente tem que enxergar, porque aí sim, esse conjunto de fatores, porque não tem milagre, gente, não vai acontecer milagre, não tem receita de bolo que você junta A com B e vai, não existe, vamos ser bastante realistas, mas existe uma intenção, não só, claro, no campo da intenção, porque quando você transforma isso numa norma, ela vai muito além, onde há e a OAB foi bastante participativa nessas novas diretrizes. A Helena sabe disso, porque eu já participei da Comissão Nacional de Educação Jurídica e sei de todo o apreço e empenho, né, do professor Marisvaldo, que é uma figura realmente super carismática, que conduz com preciosismo a Comissão Nacional. Enfim, participou e houve participação efetiva do próprio professor Marisvaldo nas audiências públicas, na redação, acho que o Simonetti talvez tenha acompanhado isso, na própria redação das diretrizes. Por quê? Porque tudo isso, a intenção é que a gente desague num melhor profissional. Gente, quando a gente fala no melhor profissional, vou fazer de novo destaque para todas as carreiras, porque aí você vai ter um juiz melhor preparado, você vai ter um promotor melhor preparado, um delegado, um oficial, enfim, não é, claro que para nós, né, porque estamos falando enquanto ordem, a gente se coloca no primeiro, né, mas não é isso só, acho que também, de novo, o reducionismo, acharmos que quando a gente fala de educação da qualidade, Helena, da educação jurídica, a gente fala da qualidade da advocacia, de uma melhor advocacia, não, a gente fala da qualidade de todos os profissionais, e a gente fala naturalmente da qualidade nossa enquanto cidadãos desse país. Ele reflete em todas as esferas, e reflete na prestação jurisdicional, seja ela aonde ela vai acontecer. Então, assim, não vejo que esse recorte de algumas questões, de algumas unidades curriculares, possam trazer qualquer prejuízo para a formação. Não vejo isso, não tenho essa posição tão respeito dos colegas, mas não tenho ela tão clarificada. Mas tenho clarificado que a qualidade da educação jurídica reverbera na qualidade nossa enquanto cidadãos. Enquanto eu vou ter qualquer um profissional, e não é qualquer um no sentido que não é mérito, mas eu vou ter, eu e Niladir, todos nós vamos ter uma melhor prestação jurisdicional em todos os sentidos, né, desde o oficial de justiça, desde, sei lá, das várias carreiras, eu vou estar mais segura a partir da qualidade, que é a grande briga, com certeza, da Ordem dos Advogados do Brasil. Obrigada, Niladir. Beto, quer falar um pouquinho sobre essa questão de exame de ordem corrigir má formação jurídica, o link ou não link entre uma coisa e outra? Eu sou extremamente pragmático em relação a isso, Tatiana. Eu acho que o exame de ordem ele não se presta a isso. Como eu disse aqui, o exame de ordem ele foi feito justamente para aferir qualidade mínima para que aquele bacharel seja lançado no mercado de trabalho. E eu costumo dizer em todos os lugares que eu vou, e só fazendo aqui um achego a tudo que foi dito entre aquilo que eu vou tentar organizar. Essas questões quanto ao recorte em grade curricular, se aquilo ou isso forma melhor, eu acho que o que forma o profissional, independente da carreira, é a vida. A faculdade ela serve para orientar aquele aluno, né, que se digna a frequentar aulas do curso de Direito, mas o que vai preparar ele efetivamente é um estágio bem feito, que eu defendo isso muito bem, mas o que vai preparar o profissional, o teste maior da vida do profissional será exatamente ser experimentado na vida. Então, quanto à sua questão objetivamente, sobre se o exame de ordem ele impõe balizas ou ele faz marcações quanto a melhorar o curso de Direito, não, eu acho que não, porque
nem sempre o acadêmico que está... Às vezes, o acadêmico que frequenta os bancos da academia, da faculdade, ele não sabe que está sendo mal formado. Ele chega numa dessas instituições aventureiras e ele não sabe o que ele foi ali para absorver. Ele acha que aquilo que está sendo passado para ele como atleta, por mais que ele se empenhe, passe madrugadas e madrugadas e madrugadas estudando, ele não sabe que ele está sendo mal formado. E no final da linha, quem paga a conta é a ordem, que vai dizer que o exame de ordem que reprovou ele. E quando, muito na verdade, ele, quando deveria, ali empenhando o seu esforço, o empenho de sua família, o sacrifício de seus pais, que muitas vezes não conseguem alcançar o ensino público, tem que pagar os preços caríssimos que são praticados por muitas faculdades, ele está sendo ali, me perdoem se estou sendo contundente, mas ele está sendo ali enganado. E no final de tudo isso, quem vai pagar a conta é a ordem, que vai ser acusada, né, de que persegue os bacharéis. Eu convido sempre a todos esses bacharéis que ficam por 3, 4, 5, muitas vezes 10 exames sem conseguir passar e passam a detratar o exame de ordem, que é uma espécie de concurso onde não há limite de vagas e o candidato só concorre com ele, diferentemente das outras carreiras. Então, o exame de ordem jamais vai se prestar a mudar ou qualificar os cursos de direito. Né? É o que eu estou dizendo aqui. Quem quer se colocar no mercado de trabalho para cuidar da vida das pessoas, da liberdade das pessoas, do patrimônio das pessoas, né, tem que ter responsabilidade. Tem que ter muita responsabilidade. Você, quando recebe a outorga de poderes numa procuração, é a voz do cidadão brasileiro, é a voz do cidadão que lhe outorga aqueles poderes que está na justiça. Não é verdade? Então, quem se presta a advogar tem que ter a responsabilidade, tem que saber que a advocacia ela é uma carreira jurídica extremamente prestigiada com previsão na Constituição Federal, onde a dignidade da advocacia alcança um dos artigos da Carta Magna desse país. Então, eu acho que, ao invés de essas questões em relação de se preocuparem em imputar ao exame de ordem mais uma função que ele não se presta, é que esses acadêmicos, com todo respeito, e eu tenho muito carinho e paciência com todos eles, eu abri um canal desde que assumi a coordenação, com esses acadêmicos eu respondo a 50, 60 mensagens por dia pelo Instagram. Então, inacessível não podem me acusar que eu sou. Né? E eu esclareço diariamente todas as dúvidas. Portanto, Tatiana, me desculpa, eu até prolonguei um pouco aí o debate, mas é porque tem muitas coisas que, quando você começa a falar, você começa a se emocionar e começa a lembrar dos ataques, começa a lembrar de tudo aquilo que você precisa falar para esclarecer, e você, ao invés de querer ver essas pessoas mal formadas acusando a ordem, eu sempre fico neste afã de fazer um convite. Vem para o nosso lado. Entende que você tem que ser melhor formado. Entende que, se você pretende ser um bom advogado, você tem que estar preparado para passar no exame de ordem. Né? Então, o exame de ordem serve também como ele não serve para como melhoras, né? Não é isso que foi a pergunta? Para melhorar o exame de ordem. Não, ele serve talvez como um estímulo para que os cursos jurídicos no Brasil melhorem, para que o empenho dos alunos melhore e para que eles sejam aprovados ao fim e ao cabo no exame de ordem. Muito bem. Era mais ou menos o que eu dizia para os meus alunos. Durante muito tempo eu lecionei processo civil e eles ficavam com medo do exame. Diziam: gente, você fez a faculdade? Foi você que sentou todo dia ali no banco da faculdade? Você que estudou? Você fez as suas provas? Você leu os livros? Não se preocupe, é mais uma prova, né? Mas vamos caminhando já para o encerramento do nosso painel, para a gente não estourar o tempo. E eu queria agradecer os 331 participantes que estão conosco aqui nessa noite de sexta-feira. E queria encerrar com uma colocação, uma participação aqui no nosso chat. Acho que a doutora Helena vai conhecer bem, o Rodrigo Mioto dos Santos. Ele diz assim: é a pergunta de mais ou menos como brincava comigo hoje à tarde, R$1 milhão, a pergunta que o Beto deve estar esperando aí. Vou ler a colocação dele e vou engatar minha pergunta aí, que eu sei que os candidatos
estão todos aí esperando. Diz o Rodrigo, parabenizando a OAB Santa Catarina pelo evento e por este painel, em especial, e sabendo quanto a pergunta é difícil, será que o doutor Simonetti poderia nos adiantar como andam as discussões na Comissão Nacional sobre a segunda fase do exame de ordem neste contexto de pandemia? Aproveito aqui e pergunto, vamos manter a data de 4 de outubro? Não vamos? Estamos pensando em meios alternativos de aplicação dessa prova? Que esse eu acho que vai ser o grande finale aí do Beto conosco nessa noite. Minha conexão vai cair agora. Veja, o que eu quero que os candidatos compreendam. A coordenação de exame de ordem tem ainda que por todos esses meios virtuais, tem se reunido, tem conversado bastante sobre a aplicação da prova. Eu quero que os candidatos compreendam que esses adiamentos, eles não são culpa da ordem. Muito pelo contrário. Os adiamentos vêm sendo feitos como uma forma de tentativa da ordem fazer, realizar e aplicar a prova do exame. Nós adiamos por muitas vezes, contando que a pandemia vai diminuir, as curvas achatarão e que nós teremos condições de saúde para fazer e segurança para realizar o exame. Eu sou muito otimista, né? Eu acredito que até o dia 4 de outubro, quem sabe, Deus assim nos ajude, nós possamos aplicar essa prova, né? Mas nós não vivemos realidade diferente do resto do mundo. Me questionam muito sobre uma alternativa quanto ao exame online. Vou dizer para vocês o que aconteceu no último dia 16 de agosto. O Conselho Federal de Contabilidade tentou fazer, levado pela pressão daqueles que realmente precisam trabalhar, e eu compreendo que os bacharéis precisam ser aprovados no exame de ordem e precisam trabalhar. Tentaram fazer um exame via online, com toda boa vontade e boa fé, eu acredito, sim. Esse exame hoje está sendo questionado, salvo engano, já na Justiça, pedindo a anulação e a reaplicação dele, por conta da instabilidade de internet, por conta de tentativas de fraude, por conta de N motivos. Você imagina o Conselho Federal de Contabilidade aplicar uma prova para talvez menos de 1/10 da quantidade de candidatos que nós temos. E tudo isso aconteceu. Em 5 meses nós não tivemos capacidade, ninguém talvez teria capacidade de formatar com segurança uma plataforma para que se pudesse aplicar. A Inglaterra, recentemente, aplicou uma prova para uma quantidade mínima de candidatos, mas desumana. Os monitores tinham leitores de íris, onde o candidato tinha que ficar por 3 horas na frente do computador, sem poder sequer visitar o toalete, por exemplo. Isso materializa a desumanidade. Nós não trabalhamos com essas vertentes. Então, há uma tentativa da ordem, e nos compreendam, há uma tentativa sincera da ordem, dentro de uma perspectiva de otimismo, para que nós apliquemos essa segunda fase. Tanto é a nossa boa intenção que, por 2 vezes, nós reabrimos o prazo de repescagem para aqueles que não foram aprovados na segunda fase dos exames anteriores, que pudessem fazer nessa próxima segunda fase. Acreditem no nosso trabalho. Nós estamos tentando fazer e dando de cada um de nós, o nosso melhor, para que nós possamos ter esta prova aplicada no dia 4 de outubro. Muito obrigado. Bem, eu abro então, nós temos aí mais uns 13 minutos antes do encerramento do nosso horário. Abro 2 minutos para cada um dos nossos convidados fazerem uso da palavra e as suas despedidas. De novo, eu agradeço à OAB Santa Catarina por essa oportunidade, eu agradeço aos participantes que estão aqui conosco e agradeço aos nossos painelistas que foram brilhantes, não só nas suas colocações, nas suas respostas, quanto ajudaram muito a vida da mediadora aqui, cumprindo os prazos, sendo muito, muito comportados. Então, eu já lhes agradeço, passo a palavra, vamos pela ordem de como começamos, então a doutora Niladir faz uso da palavra, depois a doutora Helena, por final o Beto, e aí nós encerramos esse nosso encontro. Obrigada. Bem, agradeço imensamente o convite feito pelo Dr. Rafael Orr, que eu pudesse estar aqui aprendendo muito, né, com cada um de vocês, e essa é a reflexão mesmo que a gente deve fazer.
também não tenho a menor perspectiva e que o exame de ordem vá fazer com que melhore a qualidade dos cursos jurídicos. Não, sem sombra de dúvida. O compromisso da educação jurídica é por ela mesma. O exame, a aprovação do exame é consequência de todo um aprendizado. Então, não tem receita, tem fruto de muito esforço. E, de novo, o direito é uma ciência complexa, o direito é uma ciência social que tem que acompanhar os movimentos da sociedade. Não é redicionista, não é de manual, não é de resumo. Isso, os acadêmicos que nos assistem sabem que é exatamente isso. E os colegas que passaram no exame de ordem sabem o quão importante é o conhecimento. E esse conhecimento, ele acontece através da formação dele. É claro que ele vai ter todo um aprendizado, ele vai ter todo um conhecimento depois, para além, mas ele tem que ter um primado. E o primado, sem sombra de dúvida dele, é a formação que ele terá nos cursos jurídicos, quiçá a ordem não fosse meramente opinativa, né, doutora Helena? Que ela fosse efetivamente partícipe desse processo e não meramente opinativa, e ela envolve todo um trabalho e o empenho pessoal de cada membro, desde das seccionais, né? Eu também, durante 6 anos, participei da nossa e sei do empenho de cada conselheiro para ir às instituições, averiguar, enfim. Então, é esse conjunto de coisas. Mas, novamente, doutora Tatiana, amada, doutora Helena, doutor Simone, prazer imenso, imenso partilhar este momento da vida com vocês. Muito obrigada. Então, eu quero cumprimentar especialmente a toda a equipe que compõe a OAB Santa Catarina, o nosso presidente Rafael Orne, a nossa querida Cláudia Prudêncio, também a nossa presidente da CAASC, o nosso desafio de um mês da advocacia com tantos painéis e com essa audiência que nós temos. Então, isso reflete toda uma organização e reflete também um bom pensar na hora de planejar todos esses painéis e que atingiu o público-alvo, que são os advogados e os acadêmicos. Essa audiência de hoje, ela nos faz pensar muito, porque se nós temos mais de 300 pessoas assistindo-nos numa sexta-feira à noite, isso reflete um amadurecimento, um interesse dos profissionais, não só dos advogados que já estão com a vida profissional encaminhada, mas também dos acadêmicos dos últimos períodos dos cursos de Direito de Santa Catarina que estão aqui participando. Nós tínhamos num cenário anterior, e posso dizer que nesses últimos 24 anos voltados à avaliação de curso e docência, havia um distanciamento, a pessoa se preocupava com o resultado, assim, chegava uma hora que o exame de ordem era um momento individual, era um teu momento de sofrimento. E nós estamos hoje com acadêmicos, com pessoas com uma maturidade em relação a esse exame de ordem e que eles têm esse interesse em saber, em ouvir o doutor Simonetti aqui, e vou confessar que alguns deles, assim, será que ele não fala alguma coisa que vai mudar na OAB? Alguma coisa que vai mudar? Eu disse, não, porque não é Shazam, ele não tem uma varinha mágica que vai dizer uma coisa ou outra. Mas eu creio muito que nós temos um perfil, esse perfil está mudando, nós temos pessoas que já sabem que o planejamento de carreira não é feito no último ano de faculdade, a universidade ela começa naquele dia que você se inscreve para fazer o curso. Aquela tomada de decisão ela é fundamental e esse perfil ele vai fazer com que, inclusive, a prova ela também se torne muito menos esse fantasma que o doutor Simonetti colocou e muito mais uma parte integrante e as comissões dos acadêmicos em direito, elas são muito ativas, que isso seja debate, que seja acréscimo, que seja um pensar coletivo e não mais na forma que se tinha, que é criticar o que está feito, né? Então, esse é o meu... Bom, eu sou muito poliana, eu sempre acredito que tudo vai ficar muito melhor. Por isso que eu dou aula, senão eu não estava lecionando, né?
Se não acreditasse nesse futuro, eu estava em outro lugar. Mas, então, agradeço muitíssimo. Muito obrigada. Obrigada, Tatiana. Obrigada, querida Niladir. Obrigada, doutor Simonetti. Bom, Tatiana, antes de fazer minhas considerações finais, eu deveria ter feito no início, mas empolgado aqui ouvindo as colegas que me antecederam, eu queria fazer um justo registro. Eu queria empenhar minha solidariedade ao Estado de Santa Catarina. Santa Catarina tem passado por dias muito difíceis, nós vivemos aqui no Amazonas isso também. Dias de terror, eu tenho dito, hoje participei mais cedo de um evento do CNJ, e sem considerar as rupturas que estão acontecendo pelo mundo, que nós teremos que, muito brevemente, que ressizir a malha fina da sociedade, que nós está absolutamente esgarçada. Eu faço esse registro aqui em respeito a todos aqueles que já contraíram esse vírus, em respeito a todos aqueles que perderam entes queridos, e é também por isso que nós estamos tentando fazer o nosso melhor através de plataformas virtuais, para que nós possamos manter o distanciamento social, como disse, em respeito a todos aqueles que, e como nós, né, que estamos sofrendo junto com a humanidade por conta disso. Mas agradeço ao presidente Rafael Orne, que já fiz todas as referências em relação ao meu carinho e amizade a ele, a Cláudia Prudêncio, que esteve conosco aqui, a você, Tatiana, que tem sido um braço importante para a evolução do exame de ordem no Brasil, com toda a sua expertise emprestada à nossa coordenação. Adorei, de verdade, virei fã e admirador aqui da doutora Niladir, da doutora Helena, que com esse otimismo alavancará certamente as energias para que nós tenhamos dias mais candentes na advocacia e no mundo. E a senhora fala que é meio poliana, que acredita que tudo isso vai mudar o mundo. É verdade, né? E eu vejo o direito e a advocacia, sobretudo, como o maior elo de pacificação social. É só através do estudo e da preparação permanente, né, que nós vamos conseguir, sim, mudar os dias das carreiras, mudar o futuro das carreiras jurídicas no Brasil. Eu acredito muito no ensino, né? Eu acredito muito nas pessoas muito bem intencionadas que se dedicam à docência nesse país, com quem eu convivo quase que diariamente, com muito prazer e com quem muito aprendo, como aprendi bastante nessa noite. Então, eu quero mais uma vez me colocar à disposição da advocacia de Santa Catarina, que nós possamos voltar aqui, que eu preparei, preocupadíssimo com a organização do evento, porque hoje nós traçamos ali naquele grupo que é peculiar a eventos como esse, né? Eu imaginei, meu Deus, eu tenho que preparar e chegar preparado, senão eu vou ser destruído lá. Mas foram muito generosas comigo e me permitiram aqui também deixar o meu recado. Então, agradeço de verdade, de coração. Quero voltar presencialmente muito em breve a Santa Catarina, para que nós possamos repetir com muito mais tempo e levar o acalento às aflições de todos aqueles que se preparam para o exame de ordem. Temos como soldados da advocacia e defensores do exame de ordem todos aqueles acadêmicos que imediatamente são aprovados no exame de ordem. Ao receber a carteira de identidade de advogado ou de advogada, imediatamente se alistam no nosso exército de defesa do exame de ordem. Isso é muito reconfortante e nos engrandece muito a nossa profissão. Então, já me alonguei demais, agradeço a todos e a todas que estiveram conosco essa noite. Um grande abraço a essa fortíssima advocacia de Santa Catarina. Se protejam, não só por conta do coronavírus, mas também se protejam do frio, que eu vi que hoje foi o dia mais frio do ano em Santa Catarina. Então, recebam aqui do Cálido Amazonas um abraço que possa esquentar a noite de cada um de vocês. Muito obrigado e boa noite. Muito obrigada novamente. Certamente estaremos de braços abertos esperando a sua visita presencial aqui, Beto, quando essa maluquice toda permitir. Agradeço de novo, então, a equipe de apoio que está aí nos bastidores, não aparece, mas sem elas não aconteceria. Presidente, obrigada. Thalia apareceu agora para a gente. Uma boa noite, um bom fim de semana a todos. Até mais.